Trabalho apresentado no âmbito do curso técnico de contabilidade 12º ano, do ciclo de formação 2009-2012, lecionado na etapa Escola Profissional de Valença. Este pequeno tutorial sobre decisões para fim de atividade está enquadrado no tema Contabilidade das Sociedades. O processo dessas mesmas decisões podem passar pela dissolução, liquidação e partilha. Na fase final de uma empresa, os sócios podem decidir pela dissolução, liquidação e partilha, fusão e cisão e transformação. Dissolução da sociedade. Dissolução significa extinguir uma sociedade. Esta continua a ter existência jurídica para que se realize a liquidação e partilha. A sociedade está extinguida após o registro e encerramento da liquidação. Contudo, esta pode retomar a sua atividade. Liquidação e partilha. O termo liquidação é utilizado em dois sentidos, como situação jurídica da sociedade após a sua dissolução ou como processo que corresponde aos atos a praticar durante a fase de liquidação. Dissolução e liquidação imediatas. Se à data da dissolução a sociedade não apresentar dívidas, os sócios podem proceder à partilha imediata do ativo da sociedade na graduação designada no artigo 156 do Código das Sociedades Comerciais. Processo de liquidação. É um processo realizado com a finalidade de tornar o património social numa composição que permita restituir individualmente aos sócios elementos existentes. Para que as operações se concretizem, é necessária a aprovação dos documentos de prestação de contas. O processo divide-se em 5 fases. Primeira, nomeação do liquidatário administrador. Segunda, reclamação de créditos e liquidação do passivo. Terceira, apresentação das contas finais. Quarto, partilha do ativo restante. E quinto, registro da liquidação. Fusão e cisão. Fusão. Consiste na concentração de duas ou mais entidades numa só. Os motivos da fusão são a rentabilização de determinadas atividades, o crescimento e o redimensionamento ou junção de sinergias. As modalidades da fusão são, por incorporação, mediante a transferência global do património de uma ou mais sociedades para outra e a atribuição aos sócios daquelas partes, ações ou cotas desta, ou por constituição de nova sociedade, mediante a constituição de uma nova sociedade para a qual se transferem globalmente os patrimónios das sociedades fundidas, sendo aos sócios desta atribuídas partes, ações ou cotas da nova sociedade. Processo de fusão. Primeiro, elaboração do projeto de fusão pelas administrações das empresas fundidas. Segundo, revisão do projeto de fusão pelos órgãos de fiscalização e por um revisor oficial de contas independente. Terceiro, registro do relatório de fusão com publicação automática. Quarto, convocação da Assembleia Geral para decisão sobre o projeto de fusão. Quinto, deliberação da Assembleia Geral. Sexto, registro definitivo da fusão. Cisão. É uma operação mediante a qual uma sociedade transfere parte ou a totalidade do seu património para duas ou mais sociedades pré-existentes ou novas. As modalidades da cisão são: cisão simples, quando a sociedade destaca parte do seu património para com ela constituir outra sociedade. Cisão dissolução, consiste na divisão do património de uma sociedade para a constituição de novas sociedades, dissolvendo-se de seguida a sociedade original. Esta cisão deve abranger todo o património da sociedade a cindir. Salvo acordo em contrário, os sócios da sociedade dissolvida participarão em cada uma das novas sociedades na proporção que lhes cabia na primeira. Cisão-fusão. Baseia-se no destaque de parte do património ou na dissolução da sociedade, dividindo o património em duas ou mais partes, para fundir com uma sociedade já existente ou com partes do património de outra sociedade, separadas por idênticos processos e com igual finalidade. Processo de cisão. Primeiro,
elaboração do projeto de cisão pelas administrações das empresas fundidas. Segundo, revisão do projeto de cisão pelos órgãos de fiscalização e por um revisor oficial de contas independente. Terceiro, registro do relatório de cisão com publicação automática. Quarto, convocação da Assembleia Geral para decisão sobre o projeto de cisão. Quinto, deliberação da Assembleia Geral. E sexto, registro definitivo da cisão. Esquematicamente temos a cisão simples. A sociedade A destaca parte do seu património para a constituição de uma nova sociedade. Cisão-dissolução. Quer a sociedade ascindir A, quer as novas sociedades criadas pela cisão B e C, aplica-se o referido para a cisão simples. No entanto, neste caso, para além do referido, a sociedade A também entra num processo de dissolução-liquidação. Cisão-fusão. Neste caso, tem-se um processo de cisão A cinde-se em B mais C e de fusão C e Z fundem-se em CZ. Transformação de uma sociedade. A transformação de uma sociedade está prevista no capítulo 11, artigos 130 a 140-A do Código das Sociedades Comerciais. É um processo jurídico-societário cada vez mais vulgar na atividade empresarial, que consiste na mudança de espécie ou forma jurídica. O caso mais vulgar de transformação é o da sociedade por cotas em sociedade anónima, tendo como principal finalidade o benefício fiscal inerente à isenção das mais-valias resultantes da transmissão das ações, sem prejuízo de outras vantagens. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Aristóteles. Espero que este tutorial tenha servido para elucidar o tema decisões para fim de atividade, que podem ser a dissolução, liquidação e partilha, fusão e cisão e transformação de uma sociedade.